Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo meu cônjuge, obrigado pelos meus filhos, pela minha casa, pela provisão, pelo trabalho. Obrigado pela saúde, obrigado pela condição de ir e vir. Quantas e quantas são as razões que nós, nesta manhã, temos para dizer a Deus assim: Deus, muito obrigado. E eu sei que eu estou encerrando o ano de 2024 porque o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Em todo o tempo. E grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida, eu tenho certeza disso. E por isso eu quero que você se alegre nesta manhã, celebre a Deus nessa manhã e também diga a Deus: Deus, muito, muito obrigado. Por isso eu quero convidar você aí onde você está, fechar os seus olhos para que você não se distraia. Quero convidar você a conectar o seu coração ao coração de Deus. E aí, do fundo da sua alma, dizer para Deus assim: Deus, muito obrigado. E você vai apresentar aí a Deus as razões da sua gratidão. Olha para trás nesse ano de 24 e veja quais são os motivos que você nesta manhã tem para dizer a Deus: Deus, eu reconheço o teu cuidado, a tua graça, a tua bondade, o teu amor, o teu poder, a tua graça, a tua presença, a tua provisão, o teu sustento, a tua alegria. Quantas e quantas são na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, que você olha para trás e vê as marcas da presença e do cuidado do Senhor. Então reconheça, diga: eu reconheço, Deus, que o Senhor esteve e está comigo. Reconheço o teu cuidado, a tua bênção sobre a minha vida, e por isso eu quero dar graças ao Senhor. Pai, cada coração se rende à tua presença nesta hora, com razões para dizer e reconhecer o teu cuidado, o teu amor, a tua bondade manifestada sobre cada um de nós. Quantos foram os desafios durante esse ano? Quantas batalhas travamos? Quantos obstáculos superamos? Notícias que bateram a nossa porta, circunstâncias e situações que não foram previstas e que de repente se apresentaram diante das nossas histórias. Questões relacionadas ao nosso casamento, à criação dos nossos filhos, aos nossos lares, os nossos ambientes acadêmicos, profissionais. E quando a gente olha para trás, Deus, a gente pode agora declarar de forma afirmativa: o Senhor estava lá comigo. O Senhor estava lá conosco, cuidando da gente. Às vezes não conseguimos naquele instante perceber, mas o Senhor estava lá. A tua vara e teu cajado ecoavam lá no fundo da nossa alma um som dizendo que o Senhor estava conosco, trazendo consolo ao nosso coração, conforto à nossa alma. A tua provisão manifestada sobre as nossas mesas todos os dias deste ano. O fôlego da vida renovado a cada manhã. As forças que nos colocaram de pé ao lado das nossas camas, que nos fizeram ir para a vida, trabalhar, estudar, encarar a rotina, o cotidiano. Diante de tantas notícias, diante de tantas instabilidades políticas, econômicas, tragédias que assolaram o nosso país, que têm assolado o nosso mundo, mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tanta desordem, a tua mão estava presente sobre cada um de nós. E por isso nós reconhecemos e queremos, nesta hora, dar ao Senhor ações de graças. São expressões de cada vida, de cada filho, de cada filha do Senhor nesta manhã, que no seu íntimo diz:
eu reconheço. O Senhor esteve ali presente comigo, me sustentando, em alguns momentos me surpreendendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o único Deus vivo sobre tudo e todos. O único Deus que, preocupado e ocupado com a sua criação, se tornou um de nós. E entre nós abriu um novo e vivo caminho, para que pudéssemos, a despeito de nós mesmos, percorrermos esta trilha de vida, de paz, de alegria que só o Senhor pode dar. Por isso a nossa gratidão, porque o Senhor nos amou primeiro. A nossa gratidão porque, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, o Senhor tem manifestado o seu amor e o seu cuidado para conosco. E se o Senhor nos permite, nós gostaríamos de humildemente pedir que o Senhor continue conosco. Em mais alguns dias, vamos entrar num novo ciclo na nossa vida, na nossa história, naquilo que chamamos de um novo ano. São novos 12 meses, são novos 365 dias. E o que desejamos nessa nova jornada é contemplar a Tua presença conosco em todo o tempo. E termos, sobretudo, a oportunidade de reconhecer o Senhor conosco, de darmos as nossas mãos às mãos do Senhor, caminharmos contigo e vivermos aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que assim seja, Deus, para o nosso bem, para o bem da nossa casa, da nossa vida, da nossa história, mas sobretudo para que o nome do Senhor seja reconhecido e glorificado através das nossas vidas. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e te surpreenda, tá bom? O que eu trago no coração nessa manhã para repartir com vocês é um pequeno trecho do Salmo 121. E eu queria convidar você a acessar aí, seja de forma analógica ou digital, Salmo 121. Esse é, como você bem sabe, um dos mais populares salmos que a gente tem aí na coletânea do Saltério Bíblico. Salmo 121. Então, se você está com seu dispositivo eletrônico, acesse, selecione aí a NVI, Nova Versão Internacional. Se você está com a Bíblia analógica em papel, acesse. Eu sei que a gente traz o texto, especialmente para aqueles que, porventura, não têm acesso à Bíblia, seja em papel ou no digital, para que acompanhe. Mas eu queria estimular você a acessar, para que você não perca a prática e o hábito de ter contato com o texto bíblico. Salmo 121. É um salmo de Davi. E ele inicia com uma declaração muito profunda, ao dizer: levanto os meus olhos para os montes. E ao olhar para os montes, eu pergunto: de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? Interessante que ele começa o salmo com essa pergunta. E ele conclui o salmo respondendo essa pergunta: de onde me vem o socorro? Do Senhor. Veja o que diz o verso 8 do Salmo 121. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Quando? Desde agora e para sempre. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Que declaração linda! Esse é um dos salmos que o misticismo evangélico do Brasil faz alguns deixarem suas Bíblias abertas. Salmo 91, 121, Salmo 1. Como se fossem amuletos espirituais de proteção da nossa vida, da nossa travessia. Eu já disse que deixar a Bíblia aberta sobre o móvel da sua casa
só tem como consequência uma coisa: a poeira sobre a Bíblia. Porque o desejo do Senhor é que nós possamos perscrutar o texto e entender o que essas palavras querem trazer para a nossa vida e aplicá-las à nossa realidade. Porque se eu leio o texto sagrado como eu leio uma revista, como eu leio um jornal, como eu leio uma notícia, são apenas palavras. A palavra de Deus está por detrás daquilo que lemos, e o que devemos buscar é exatamente aquilo que Deus deseja entregar para nós. Por isso eu quero usar essa declaração como o ponto central da nossa reflexão. Por quê? Porque quando eu vejo a declaração de Davi dizendo, olha, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, me faz refletir sobre os movimentos que nós realizamos na nossa vida, na nossa trajetória. Nós somos peregrinos sobre a história. Nós nascemos e peregrinamos até o dia da nossa partida. E durante o ano de 2024 fomos lembrados, não poucas vezes, de que estamos constantemente caminhando cada vez mais distantes do nosso berço, do nosso nascedouro, da nossa gênese, e estamos cada dia mais próximos do nosso fim, da nossa partida, da nossa sepultura. Eu sei que não é uma palavra confortável de se ouvir e de se acolher, mas necessária para que possamos refletir e viver de forma adequada a vida que Deus tem nos dado. E quantas foram as nossas partidas e as nossas chegadas? Quantas idas e vindas nós colecionamos durante o ano de 2024, durante o ano de 2023? Alguns aqui durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Movimentos que vamos realizando na nossa trajetória. Essa caminhada feita como Davi está nos lembrando, de chegadas e partidas. Estamos sempre saindo de um ponto em direção a um outro ponto, saindo de uma fase em direção a uma outra fase. E talvez alguns nesta manhã, na sua história, na sua trajetória, estejam exatamente vivendo esse momento de transição. Não só de um ano para o outro ano, mas de uma fase para outra fase. Transicionando, saindo de um emprego para um novo emprego, para uma nova fase profissional. Saindo de uma condição financeira, emocional, física, porventura conturbada, desafiadora, mas sendo projetado agora para um novo momento, para um novo horizonte. E esse é o ritmo da vida. A nossa trajetória não é linear. A nossa trajetória, sobretudo nestes novos tempos, deste novo mundo, é uma trajetória disruptiva, incompreensível, incontrolável, ambígua, complexa, que gera em muitos dos nossos corações ansiedade, preocupação, medo. Porque nós vamos descobrindo, à medida em que nós vamos andando pela vida, e à medida em que nós vamos percebendo que a vida tem as suas contingências, o seu ritmo, a sua velocidade, a sua dinâmica, de que nós não conseguimos controlar tudo e todos. E é exatamente nesse ponto, quando descobrimos quem somos diante da realidade, é que muitos acolhem no seu coração, na sua alma, a ansiedade, o desespero, a síndrome do pânico, a depressão. A vida ela é marcada para além dessas paredes. A vida é vivida para além deste auditório. A vida se faz na rotina, no cotidiano, nas lutas, naquilo que, de fato, a realidade é como realidade. Porque a gente não está brincando de casinha, a gente não está brincando de viver a vida.
intencionalmente eu iniciei a minha fala nesta manhã dizendo, para muitos a percepção é de que a vida está passando muito rápido. E alguns desapercebidamente não estão vendo a vida passar diante dos seus olhos. Não estão aproveitando das oportunidades, do convívio. Como diz o poeta musical, não vale a pena chegar ao final da nossa travessia, olhar para trás e dizer, podia ter amado mais, abraçado mais, beijado mais, vivido mais, perdoado mais, brincado mais. E o que esse salmo vem oferecer para nós é uma ressignificação do nosso olhar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre esse momento que estamos vivendo. E observe que há uma peculiaridade nesse salmo, porque o salmista não escreve aquilo que para nós seria muito mais lógico. Ele não diz assim, Deus guardará a sua chegada e a sua saída. Ele diz, Deus guardará a sua saída e a sua chegada. E isso tem um valor muito especial para nós essa manhã. Muito especial para nós essa manhã. Por quê? Porque nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos saindo de um ano e daqui a pouquinho chegando diante de um novo ano, de um novo ciclo, de uma nova oportunidade. E diante desse movimento de saídas e chegadas, de passado e futuro, o que eu quero propor para você nessa manhã é uma pergunta que se tornou o tema dessa reflexão. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para você? O que Deus tem para nós em 2025? E essa pergunta, ela é repleta de significado, porque de alguma forma nos projeta e nos coloca diante de duas possibilidades. Por um lado, quando nós fazemos essa pergunta, o que Deus tem para mim? Nós afirmamos, de algum modo, que nós confiamos em Deus, que nós entendemos e cremos que Deus conduz a nossa vida, que Deus conduz a nossa história, que Deus tem planos, propósitos para cada um de nós. Então, quando a gente tem diante dos nossos olhos e do nosso coração essa declaração ou essa pergunta, o que Deus tem para mim, é como se nós nos acomodássemos diante dos projetos, da vontade de Deus para cada um de nós. Só que esse é um lado da moeda. Porque, por outro lado, nós corremos um grande risco de cair numa vala que eu denomino como pensamento fatalista. Que são as pessoas que acreditam que a vida é como se ela fosse um tabuleiro em que Deus vai movimentando essas peças de forma arbitrária. E ao movimentar essas peças, é como se nós não tivéssemos participação. É como se nós não tivéssemos condições de reger e de conduzir a nossa vida, os nossos passos, os nossos corações e a nossa mente. E as pessoas que trafegam pela existência com essa mentalidade fatalista de que Deus tem um propósito para tudo, e já que Ele tem um propósito para tudo, Ele escreveu o que está determinado para a minha vida e para a minha história, não há nada que eu faça que alterará isso. Isso coloca muita gente numa condição de passividade diante da realidade, de passividade diante da existência. Gente que, já que Deus escreveu e determinou tudo, não há necessidade sequer de esforço, dedicação, participação, planejamento, responsabilidade. E aqueles que estão caminhando aqui nesta comunidade há algum tempo, já sabem qual é a nossa
filosofia teológica, o nosso pensamento a respeito disso. E para a gente evitar o risco de se acomodar e de não assumir as responsabilidades sobre a nossa vida, sobre a nossa história, terceirizando isso a Deus, eu queria refletir nesta manhã à luz de alguns pressupostos que acredito vão nos colocar num ponto de maturidade espiritual, mas sobretudo em condições de responder adequadamente à pergunta: o que Deus tem para mim em 2025? E para que consigamos responder o que Deus tem para mim em 2025, o primeiro pressuposto que nós precisamos acolher nos nossos corações é este: entender que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Eu vou repetir: o que nós semeamos, nós colhemos. Isso significa que a nossa jornada, ela é definida pelas sementes que nós jogamos na terra, por aquilo que nós plantamos na nossa trajetória, e por aquilo que, por consequência do que plantamos, colheremos mais à frente. Então, a sua jornada até aqui é fruto daquilo que você tem plantado no seu passado, o que você plantou na sua época estudantil, o que você plantou na sua juventude, o que você plantou na sua trajetória conjugal, o que somos hoje como pessoas, indivíduos, família, profissionais, hoje é exatamente fruto do nosso plantio, da nossa semeadura. Estamos colhendo aquilo que nós plantamos na nossa travessia até aqui. Isso significa que o que vamos plantar daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos será exatamente consequência da forma como estamos semeando hoje, da forma como semearemos amanhã. E nós precisamos entender que Deus, em sua bondade, graça, misericórdia, Ele nos concede neste projeto de plantio e colheita o que é essencial, que está fora inclusive das nossas mãos. Então perceba, há sim uma parcela que está nas mãos de Deus, mas há uma outra parcela que está na sua mão, na minha mão, na nossa mão. Porque na dinâmica da semeadura e da colheita, quem dá o sol e quem dá a chuva é Deus. Quem dá a terra para que então você possa plantar é Deus. Quem gera o milagre do crescimento, do germinar, do crescer, e para que então possamos contemplar a frutificação, é Deus. Mas a qualidade da colheita, grava isso, a qualidade do que nós vamos colher adiante depende da qualidade daquilo que nós vamos plantar hoje. Por quê? Porque o sol, ele nasce sobre o justo e sobre o injusto, sobre quem crê em Deus e quem não crê em Deus. A chuva cai sobre o telhado do puro e do impuro, do homem bom e do homem mau. Está aí. Isso é graça, isso não é mérito, isso é graça. Ou você acha, apesar da didática dualística do bem e do mal, do justo e do injusto, do puro e do impuro, você acha de verdade que nós somos mais merecedores do sol do que alguns outros? De que você e eu somos mais merecedores da chuva do que uns e outros? Não. Porque essencialmente você e eu somos idênticos a qualquer outro ser humano sobre a face da terra. Aqueles que ocupam o top 10 da blacklist da existência humana, nós essencialmente somos idênticos a eles. Porque já aprendemos e fomos lembrados, inclusive na semana passada, de que o único filho de Deus é Jesus. Você e eu não somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Adão. A nossa natureza é adâmica.
tira a rédea do Espírito Santo da vida de alguns aqui para ver o que vai dar. Somos bestas feras. Essencialmente, somos maus. As Sagradas Escrituras afirmam: não há um justo sequer. Você pode andar perfumado, lindo, cheiroso. Isso não faz de você uma pessoa de bem. O que vai nos caracterizar para uma nova postura de vida não somos nós mesmos, mas é o Espírito Santo de Deus em nós. Que nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 5, quando ele vai abrir o Sermão do Monte com as beatitudes, ele vai dizer: olha, bem-aventurados ou felizes são os mansos, são aqueles que, controlados pelo cabresto do Espírito Santo, essa é a expressão que Jesus utiliza. Praeis é cabresto. Felizes são aqueles que se renderam ao domínio de Deus a partir da presença do seu Espírito Santo e que agora são controlados. E quantas foram as vezes em 2024 que eu vi o Espírito Santo de Deus olhar para mim e falar assim: ô Daniel, calma, calma. Quantas e quantas foram as vezes em que o Espírito Santo de Deus me puxou para voltar para o caminho. Volta, vem cá. Isso não é diferente de você. Por isso nós precisamos entender que aquilo que é fruto da graça de Deus, eu ia falar responsabilidade, não é, é fruto da graça de Deus. Deus vai dar, como tem dado. A pergunta que precisamos fazer é: o que temos feito da nossa parte? Aquilo que é de responsabilidade nossa. Então o que você está planejando para 2025? Para daqui 10 anos? Olha para trás. Lembre-se onde você estava há 10 anos. Você imaginaria estar aqui nessa manhã? Jamais. Perceba que a vida tem uma dinâmica e nos leva para lugares e nos coloca em conexão com pessoas e nos dá oportunidades que a gente sequer tinha colocado lá na nossa listinha de plano, sonho, projeto. Agora, o mais importante em meio a tudo isso é: que tipo de ação eu pretendo realizar agora no presente, para que então eu possa contribuir para aquilo que eu entendo está debaixo da vontade de Deus, para a minha vida, para a minha família. E quando eu digo debaixo da vontade de Deus, eu preciso recuperar algo que nós já ensinamos aqui, que no meu entendimento teológico nós temos duas vontades: a vontade soberana e a vontade moral. A vontade soberana é o seguinte: Deus vai fazer acontecer, querendo você ou não, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com um plano maior de Deus. Então Deus chegar para você e falar o seguinte: você vai libertar o povo de Israel. Você vai dizer: Deus, mas vamos conversar aqui, porque eu acho... Não, eu não quero nem dialogar, meu filho, eu só estou dizendo para você o seguinte: você vai libertar o povo. Ah, mas você vai libertar o povo. Porque desde Adão, tudo que Deus faz para a humanidade, Deus faz em parceria com a humanidade. A própria confecção da mulher é fruto da ação divina humana de Deus, que pega um pedaço de Adão e gera a mulher. Dali até Jesus, o próprio Jesus é o Deus que se faz homem, para que então a parceria divina humana se concretize na abertura de um novo e vivo caminho. O plano de salvação de Deus se dá na conexão divina humana. Então a soberania de Deus tem a ver o seguinte: olha, eu vou usar você onde você está, com as competências que você tem, para um propósito maior que tem a ver comigo, não tem nada a ver com você. Você é só um instrumento. É maior do que você. Tem a ver com outras pessoas, tem a ver com algo que eu tenho planejado. Aí a gente vai saltar aqui para a vontade moral. Qual que é a vontade moral de Deus? Está na Bíblia. O que devemos, não devemos, podemos, não podemos. Ninguém sai de casa: Deus, eu vou sair para adulterar e queria em nome de Jesus que os teus anjos acampassem ao meu redor, tapa os olhos do meu cônjuge, me livre, ó Deus, das ciladas, das armadilhas de ser pego em flagrante. Ninguém faz uma oração maluca dessa.
Por quê? Porque a gente já sabe, há em nós uma percepção moral do que pode e o que não pode. E Deus aperfeiçoa isso na sua Sagrada Escritura. Alguns vão por um meio termo aqui, do que seria vontade permissiva. Meu entendimento do livre-arbítrio, da vontade de Deus, boa, perfeita, agradável, é que Ele dá a você a competência de você escolher os seus caminhos, de você fazer as suas próprias escolhas e, na sua liberdade de escolha, escolher colocar Deus na sua trajetória. Você escolher fundamentar as suas próprias escolhas alternativas debaixo daquilo que é vontade moral de Deus. Eu gosto de ilustrar isso com 4 propostas de emprego. Então, você recebeu agora, no finalzinho do ano, para 2025, 4 propostas de emprego. Qual que é a vontade de Deus? Aí tem a turma que vai lá para a beirada da estrada e fala assim, se passar um carro preto é a proposta 1, se passar um carro prata é a proposta número 2, se passar um carro azul é a proposta número 3. Sabe essa macumba gospel? Tem gente que faz esses negócios. Quer ver como que está muito mais à nossa mão do que na cor do carro que passa diante da nossa casa? Se das 4 propostas de emprego, uma proposta de emprego exigir de você ferir os princípios e os valores bíblicos, já não são 4 propostas de emprego, bonitão e bonitona, não são. Porque se uma proposta de emprego te coloca diante da mentira, da corrupção, da maldade, da injustiça, sai de reto, porque não é teu lugar. Então agora são 3 propostas. E aí você vai avaliar. Se uma dessas propostas, por exemplo, exigir que você sacrifique determinados valores pessoais. Vai me colocar distante do meu cônjuge, fora da minha casa, distante dos meus filhos. Eu não quero isso. Opa, peraí, já não são 4, são 3. Por quê? Porque eu entendo o meu papel, a minha responsabilidade na estrutura da minha família. Agora você tem 2. E aí você vai equiparar. Tem convite para corrupção, para maldade, para injustiça? Não. Fere alguns princípios, alguns valores são importantes para mim, para minha casa? Não. Aí agora você tem 2, aí você avalia. A que te dá uma projeção de escalonar profissional maior, a que te dá uma condição financeira mais confortável, a que talvez permita que você tenha uma dinâmica de ficar 2 dias no trabalho e 3 dias em casa, você vai escolher. Perceba, está nas nossas mãos. O sol vai nascer 365 dias em 2025. A chuva vai cair durante alguns dias de 2025. E o que a gente vai fazer debaixo do sol e debaixo da chuva que Deus faz cair sobre tudo e todos? Nós vamos reger as nossas vidas, pautado nessa consciência de que aquilo que eu estou plantando eu vou colher. Então eu preciso, debaixo do sol que Deus faz nascer todas as manhãs, e debaixo da chuva que Deus faz cair na temporada de chuvas, eu vou ser cuidadoso com aquilo que eu estou lançando na terra, para que então em 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu possa colher exatamente aquilo que eu plantei. Então, o que semeamos, nós colhemos. A pergunta que você precisa fazer é: que tipo de semeadura eu estou fazendo agora? Eu estou plantando com fé? Eu estou plantando com diligência, com propósito? Entre 2025, sabendo que cada escolha, ação, esforço que você faz no presente vai determinar a sua colheita no futuro. Segundo pressuposto, reveses fazem parte da vida. E olha, em 2024 nós fomos lembrados disso. De que a vida tem as suas contingências. E que as suas contingências são inevitáveis. E nós já deveríamos ter aprendido isso. Nós, geração pandêmica, que planejamos tudo para o ano de 2020, fomos surpreendidos em 15 de março de 2020 com um negócio chamado lockdown. Ninguém nunca tinha escutado falar de um negócio desse. Ninguém perguntou se você falava inglês, simplesmente disseram para você: você está em lockdown. Que negócio é esse? É de passar no cabelo e de comer? Lockdown. E aí as nossas agendas foram postas de lado. Aí ficaram alguns, não, daqui 15 dias passa, daqui 30 dias passa, daqui 40 dias passa, vai passar quando esse negócio? Aí entramos 21, todo mundo com aquela máscara na face.
para mostrar para nós que não está nas nossas mãos, de que não tem como controlar, não tem como prever. Nenhum estudioso, na verdade a pandemia mostrou que nós não temos liderança, que as nossas lideranças não têm hoje uma competência harmônica para definir para onde que a gente vai no meio do caos, porque ser líder, quando o mar está tranquilo, qualquer um faz. Eu coloco a minha avózinha lá, e ela fica lá segurando o leme, está tudo tranquilo. Agora, na hora do mar bravio, na hora da coisa incontrolável, que a gente vê quem é que tem a postura de líder, de liderança, de comando, que sabe se manter controlado, que sabe exatamente fazer o que precisa ser feito para que a gente consiga passar por aquilo. Aí ficava a comunidade científica para um lado, políticos do outro, a comunidade religiosa do outro. Eu vi muito pastor brincar no meio da pandemia, gente que ia para os púlpitos dizendo para as suas comunidades de fé de que isso é papo do governo, de que isso é historinha da carochinha, de que esse negócio não existe, isso é fake news. Eu vi um pastor, juntamente com toda a sua igreja, ser contaminado por conta de irresponsabilidade. E hoje ele está 7 palmos abaixo da terra. Por quê? Porque resolveu brincar com a realidade incontrolável. Ninguém queria a pandemia, ninguém desejou isso. Nós colhemos, inclusive, algo que nós nem sequer plantamos. Olha que coisa, essa é a vida. Colher, inclusive, frutos de algo que sequer nós mesmos plantamos. E aqui vem a necessidade de refletirmos sobre uma mentalidade errônea, para não dizer diabólica, de alguns que acreditam que os reveses são indicativos da ausência de Deus. Eu estive no Rio Grande do Sul 3 vezes esse ano. E lá no meio do caos, no olho do furacão, estávamos lá no meio da lama, vendo aquele ambiente de guerra, um estado colapsado. Entrar numa cidade 100% imersa, em que todos os habitantes daquela cidade, todos perderam as suas coisas, suas histórias, suas memórias. E ter que ouvir, paralelamente a isso, alguns desavisados, irrefletidos, perguntar: onde que está Deus no meio disso tudo? E olha, o que eu mais vi no Rio Grande do Sul foi Deus. Na mão do socorrista, na mão de uma jovem que estava lá sentada ao chão, entretendo as crianças, no meio dos voluntários que carregavam pesos para lá e para cá, em meio de pessoas que entravam nos escombros para ajudar a recuperar o que podia ser recuperado, a limpar o que dava para ser limpado. Estava lá. Deus sendo manifestado a despeito das etnias, das raças, das línguas, pessoas de todo mundo chegando lá. Deus dando a sua cara, Deus dando a sua mão, Deus dando o seu braço. Porque nós já aprendemos que em Atos capítulo 2 Deus mudou de endereço. O Pentecostes é a mudança de endereço de Deus, que deixou de estar distante lá no céu e se tornou vivo e ativo aqui em nós, entre nós, através de nós. Nós aprendemos isso e temos sido lembrados a respeito disso, de que você e eu, nós não somos simplesmente membros de uma comunidade de fé que tem uma placa no meio de uma avenida, numa linda cidade. Não, nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Nós somos a extensão das mãos de Deus para essa realidade. Sabe a injustiça, a desigualdade que vez por outra se apresenta diante de nós? Nós somos a resposta. Semana passada encerramos a nossa campanha de acolhimento da doação de brinquedos, porque nós estávamos com um propósito junto com a liderança da nossa cidade. A nossa igreja foi convidada a participar desse movimento, assim como foi convidada a participar do movimento em prol do Rio Grande do Sul, a fazer parte de um referencial eclesiástico, social, dentro da cidade. Por quê? Porque a própria cidade olha para nós e percebe em nós que nós temos sido a extensão das mãos de Deus para com a própria cidade.
E aqui aproveito para ratificar a minha gratidão a você que participou, você que doou, você que na semana passada de alguma forma contribuiu pela manhã, contribuiu à noite. Porque quando nós chegamos na terça-feira, nós fomos surpreendidos com a notícia de que tínhamos o plano de acolher 2 comunidades, a comunidade do Contorno e do Carangola, e tínhamos tanto brinquedo, mas tanto brinquedo, Marcelo, que nós estendemos para mais 3 comunidades. 5 comunidades, tanto que nem deu tempo para entregar brinquedo no dia 25, vamos entregar no dia 30 e no dia 5 de janeiro. Por quê? Porque nós tivemos que movimentar uma equipe para trabalhar no processo de seleção, de organização, de embalagem dos brinquedos, para levar para essas comunidades e mostrar para aquelas crianças que tem, sim, um Deus que se ocupa e se preocupa com elas. Um Deus que ama aquelas crianças e é representado por meio dessa entrega de um brinquedo que naquele momento, ao chegar no colo daquela criança, ao fazê-la sorrir, ao fazer o seu coração se dilatar de gratidão e de alegria, saber, Papai do céu existe, Papai do céu cuida de mim. É para isso que a gente está aqui. Porque se não for para isso, a gente fecha isso aqui, entrega isso aqui para o senhor Fred, e a gente abre uma padaria aqui, gente. Vai ser mais útil para Itaipava do que a gente ficar aqui ocupando um espaço e não sendo relevante para a comunidade na qual a gente está inserido. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos entendido isso. De que a realidade nua e crua na qual vivemos, ela não é fruto da ausência de Deus. É como se Deus tivesse largado tudo de mão. Não. O que está acontecendo aqui nem sequer é plano de Deus. Isso aqui é fruto da desobediência da humanidade. Porque estávamos lá, a humanidade, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho, junto com Deus Espírito Santo, e numa arrogância nós olhamos para esse Deus triuno e dissemos para Ele, eu vou viver sozinho, eu vou viver sem o Senhor. E a consequência disso foi a expulsão da comunhão plena com Deus, para então regermos as nossas próprias histórias. E aqui estamos nós, com a responsabilidade de plantarmos, de semearmos, para então conseguirmos colher. Então, como que a gente vive essa realidade? Crendo em Deus, sabendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, Deus está comigo. Mesmo diante dos mares bravios da realidade, eu tenho um Deus que está no barco comigo. E apossado dessa fé e fortalecido dessa fé, eu vou viver essa realidade entendendo, esse mundo é marcado por limitações, esse mundo é marcado pela injustiça, esse mundo é marcado simplesmente pela regência de uma humanidade que não na sua totalidade reconhece Deus como único Deus. É só isso. E quando a gente reconhece que os problemas fazem parte da jornada, que a injustiça faz parte da jornada, isso não tem a ver com mérito ou com demérito, a gente evita fazer projeções e criar expectativas irreais. No dia 24 de dezembro do ano passado, vocês se lembram disso porque eu notifiquei isso aqui à igreja, um jovem de 46 anos com seu pai, ele, cunhado e o senhor sogro de um grande amigo meu, que é o pastor João Emílio, pastor da Igreja Batista de Irajá, no Rio de Janeiro, 12h40, pegando estrada para simplesmente se encontrar com a esposa e com a mãe para preparar o almoço de Natal. São abordados por um carro conduzido por bandidos que, em fuga de uma viatura policial, resolveram parar e alvejar balas de fuzil contra os veículos que estavam entre eles e a viatura policial, fazendo com que um projétil passasse na cabeça do sogro do pastor João Emílio e o outro projétil ficasse alojado na coluna vertebral do cunhado do pastor João Emílio. Ambos médicos, ambos crentes, ambos pessoas piedosas, pessoas que nós caracterizamos na dualística da existência como gente do bem, sabe? Pessoas do bem, mas que estão aí, sujeitas às contingências da realidade. A gente não tem uma proteção ultra gospel, max. Porque tem umas igrejas aí, essas dos coaches, do evangelho ralo, que pega a gente rala, sabe, da fé rala.
faz, inclusive, esses bons fiéis, que não são doutrinados adequadamente na palavra, a acreditar que, inclusive, quem tem unha encravada está com um demônio no corpo. Tem lógica um negócio desse? No dia que eu ouvi isso, eu falei, eu tenho que estar com a legião no dedão do pé, porque naquela época eu estava com uma unha encravada. Mas olha onde a gente foi parar. A gente tem hoje muito mais o evangelho de autoajuda do que ajuda do alto, do reconhecimento de Deus, da presença de Deus, da importância de Deus. Quando a gente ressignifica isso, a gente começa a olhar para a realidade, para a diversidade da realidade, como uma oportunidade de testemunho da nossa fé e da nossa maturidade espiritual. Eu estive há poucas semanas, no meu último ciclo de viagens, por conta do meu trabalho, com uma linda oportunidade de visitar 3 campos internacionais que a nossa Junta de Missões Mundiais atua, e estive na Malásia com a missão de ordenar 30 jovens chineses ao ministério pastoral. Uma experiência espetacular. Espetacular. E eu saí de lá com uma convicção. Raquel, eu não sou crente, não. Ismael, eu não sou crente, cara. Jovens na faixa dos seus 30 e poucos anos, debaixo de um regime de governo que vocês sabem muito bem, sofrendo perseguição religiosa. Alguns já tinham alterado a sua residência, a sua igreja, no mesmo ano, 4 vezes. Alguns que voltaram, nós não temos notícias ainda deles, porque havia o risco de alguns serem capturados no aeroporto quando da sua chegada. Num país em que, para proclamar o evangelho, sabe o que eles precisam fazer, Valéria? Eles têm que decorar a Bíblia, porque não dá para andar com a Bíblia na mão. Amanda, decorar a Bíblia. Eu ainda sou da geração lá, do desembaiar a espada 1, 2, 3. Alguém se lembra desse termo? Lembra? Memorizar os 66 livros, de frente para trás, de trás para frente, entender que o Novo Testamento tem 27, que o Antigo Testamento tem 39, saber que Naum é um livro da Bíblia, Obadias é um livro da Bíblia, Sofonias é um livro da Bíblia, porque tem gente que quando escuta isso, fala, o que o pastor está falando? Memorizar versículos bíblicos. Hoje vai falar um negócio desse, da tremedeira, da diarreia, da um monte de coisa. Está lá. E eu lembro que no ato de ordenação desses jovens, eles se colocavam no chão, ajoelhados com a sua cabeça no chão, e aí eles começaram a chorar de soluçar. Eu olhei para um líder chinês, que era o missionário líder, eu falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, eles se sentem extremamente honrados com o que está acontecendo aqui. Eles não se sentem sequer merecedores de receberem o grau, o título de pastores. Depois de um tempo convivendo, na minha ignorância, ainda bem que eu não falei isso de microfone, vou falar agora. Eu estava conversando com a liderança, falando sobre a maneira como nós, Igreja Brasil, podemos contribuir, de que forma nós podemos participar espiritualmente desse movimento. E aí, na hora em que o líder já, lobo velho, sabe, já andou, falou assim, Daniel, não vai por esse caminho não. Por quê? Porque que eu fui descobrir? Eles não querem que a gente ore aqui para acabar com a perseguição na China. É um negócio de doido, Fabiano. Eles não querem. Sabe o que eles querem que seja de fato instrumento das nossas orações aqui? É que eles sejam fiéis a Deus em todo o tempo. Deu para entender? A oração não é pare a perseguição da igreja. A oração é que eu seja cada dia apresentado diante do meu Deus como obreiro fiel, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que combate o seu combate, que guarde a sua fé e que seja fiel a Deus em todo o tempo. Aí sabe o que a gente vai descobrir? Que a gente não tem problema
nós não temos problema. Gustavo, quando tinha 23 dias de vida, eu tive que entrar com ele, junto com Natália, para dentro de um bloco cirúrgico, para ele fazer uma cirurgia, e ele precisou ficar 24 horas na UTI para observação, estava tudo bem. E para nossa surpresa, quando nós entramos na UTI, tinha um garoto adolescente no leito, ao lado do leito do Gustavo. E aí eu fui descobrir a história de que ele estava ali há 11 anos, desde que saiu do ventre da sua mãe, sem falar, sem enxergar, sem andar. Mas sabe o que era mais impactante? Era que os seus pais saíam da sua rotina diária e iam para lá. Conversar com o filho, sorrir com o filho, projetar sobre o coração, sobre a mente daquele filho, palavras de bênção. E a comitiva médica, as enfermeiras, falaram para nós: vocês não fazem ideia de como essa família abençoa a gente aqui. Eu pensei comigo, eu não estou aqui nem 3 horas, já estou sendo abençoado. E aí quando eu olhei para aquilo, eu falei, eu não tenho problema. Para sair da UTI às 11 da noite, para tentar encontrar um horário ali do almoço, para poder então comprar as coisas, resolver as coisas da dinâmica da vida, porque a vida continua girando, né? O menino está lá, mas a vida vai andando. E aí a gente pode contabilizar aqui situações e mais situações que nos colocam diante de uma realidade que nós precisamos aprender a ser gratos com aquilo que a gente tem e com fidelidade viver a vida que a gente tem. Entendendo que há reveses, a nossa vida não foi projetada para cá, mas que com os olhos fitos em Jesus Cristo, nós consigamos andar pela vida, pela existência, de mãos dadas com Deus. Fortalecidos na fé de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos que acreditar nisso. E aí a gente chega no nosso terceiro pressuposto, que é exatamente isso: caminhar com Deus. Por quê? Porque caminhar com Deus é o essencial. O salmista nos faz uma promessa aqui, que Deus há de guardar a nossa chegada e a nossa saída e a nossa chegada. Só que a guarda da nossa saída e da nossa chegada está vinculada a um convite, que é o verso 1. Perceba que os dois estão interligados. É que eu só vou perceber e vou contemplar e vou usufruir da guarda de Deus da minha saída, da minha chegada e da minha saída, quando eu levantar os meus olhos para os montes. Que nesse contexto é a interpretação do monte, onde há a presença de Deus no templo. Então, quando eu olho para o templo, quando eu olho para a presença de Deus, quando eu levo os meus olhos para o Senhor, reconhecendo o Senhor como meu socorro bem presente nas angústias. Porque uma das coisas que a gente tem certeza absoluta é de que a gente vai ter problema. O próprio Senhor Jesus disse isso: olha, fica tranquilo aí, gente, porque vai ter problema. Sacuda a poeira aí, porque vai ter problema. Agora fica tranquilo, porque eu venci e eu estarei com você todos os dias. Eu venci e eu estarei com você todos os dias. Agora perceba que as promessas de Deus estão diretamente relacionadas à nossa obediência a Deus. Então, andar com Deus não deve ser visto apenas como um privilégio. Andar com Deus deve ser visto como base para uma vida plena, repleta de significado. Então, se você quer viver 2025, um 2025 extraordinário, faça isso de mãos dadas com Deus. É Deus quem tem a solução para o seu casamento. É Deus quem tem a solução para a vida dos seus filhos. É Deus quem tem a solução para esse problema, para essa dificuldade. É Ele que tem condições de fazer com que você transponha esse obstáculo que está aí, posto diante da sua vida, diante da sua existência. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a vitória não é nossa, é dEle. É Ele conosco. Diante do mar bravio, o grande milagre que Deus deseja realizar em nós é que mesmo em meio às tempestades nós sejamos capazes de dormir no colo do Papai do céu. E aí vem a declaração final, que é para mim um grande desafio, para você e para mim, que é a gente inverter essa pergunta.
É sair daqui, ao invés de perguntando o que Deus tem para mim, perguntar o que eu tenho para Deus em 2025. Como que eu posso glorificar a Deus no próximo ano? Como que Deus pode se fazer mais presente na minha casa? Como que eu posso desenvolver dentro da minha casa, junto aos meus filhos, a disposição de um amor e de uma paixão por Deus tamanha, que desenvolva nos meus próprios filhos um coração apaixonado por Jesus Cristo? Como? Como que eu posso contribuir para a expansão do reino? Como que eu posso atender às demandas da igreja local? Como que eu posso fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Grave isto. Quando nós priorizarmos a nossa comunhão e o nosso serviço a Deus, nós vamos descobrir que Ele nos supre em todas as coisas. Semana passada eu estava aqui, nessa sala, com uma família da nossa igreja. E o que eu disse para eles, eu vou dizer para você. Eu aprendi que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Então, entre 2025 com a disposição de cuidar das coisas de Deus. De encontrar um propósito para você se colocar em pé todos os dias pela manhã. Porque, meu amigo, minha amiga, se o seu propósito é simplesmente correr atrás de Mamon, Mamon é o nome de uma entidade espiritual que Jesus Cristo fez questão de nominar e deixar registrado nas Escrituras. Que hoje tem outro nome. O nome do Mamon hoje é real, é criptomoeda, é dólar, é dinheiro. Isso é diabólico. O amor ao dinheiro é a raiz, é a razão, é a causa dos males que a gente tem vivido. Da maldade que a gente tem vivido, da desigualdade que a gente tem vivido, da injustiça que a gente tem vivido. Se a sua motivação ao se colocar em pé todas as manhãs é Mamon, antes de você entrar em 2025, se renda diante de Deus, quebre esse ídolo, porque qualquer coisa que toma o lugar de Deus na sua vida é ídolo. Nós, às vezes, somos tentados a entender idolatria apenas como algo metal. É a estátua, é o quadro, é o amuleto, é o gesso, é a madeira, é a pedra. Não. A idolatria, ela pode ser metal, mas pode ser mental. Para muita gente, os filhos são os ídolos. Para outros, o trabalho é o ídolo, a função é o ídolo, o carro é o ídolo, a casa é o ídolo. Que em nome de Jesus, Deus seja o número 1 na sua vida e na sua história em 2025. Porque aí nós vamos entender uma coisa. Que a transição real da nossa vida, ela não se dá no calendário do dia 31 de dezembro de um ano para o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Não adianta pular 7 ondas, comer romã, jogar caroço para trás, para frente, bater, subir, deitar, andar. Gente, eu falei isso aqui, a gente tem muito crente macumbeiro, muito crente feiticeiro. Tem. Vamos parar com isso. Essa transição que a gente está vivendo é uma linda oportunidade que Deus está dando para você e para mim, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente contemplar o cuidado de Deus, para nós testemunharmos da presença de Deus. Minha oração é que em 2025 nós sejamos aqueles que plantam boas sementes, que encaram a vida com fé, com ousadia, com alegria. Deixa a cara mal-humorada em 2024. Deixa a murmuração em 24. Deixa o azedume em 24. Sabe a turma gambá espiritual? Repreende isso. Isso aí você pode amarrar em nome de Jesus. Olha que eu sou batista, mas amarra esse gambá. E não solta não, porque tem uns negócios, né, que amarra num culto, alguém soltou durante a semana, porque tem que amarrar no culto seguinte.
deixa amarrado essa postura. Entre com o coração leve, dilatado, com um novo olhar, com uma nova postura, com alegria, para que a gente viva o que Deus tem planejado para nós em 2025. Jeremias 29:11. Leia, destaque, imprima, cole na porta da sua casa, na sua geladeira, no seu banheiro, coloca lá os planos que o Senhor tem para nós. São planos de bem, não é para causar mal, prejuízo, não. Deus tem desejos maravilhosos para concretizar através, inclusive, das nossas vidas. Talvez a resposta para a sua casa está na sua mão, no seu coração. É que a sua mão está tão ocupada de coisas que não cabe aquilo que Deus quer colocar lá. Não é tolo aquele que pode abrir mão do que não pode reter para possuir aquilo que não pode perder. Então, cuidado com aquilo que está nas suas mãos. Se você tem nas suas mãos aquilo que pode ser perdido em qualquer tempo, abra mão disso agora. E lance mão daquilo que Deus pode te dar e que homem algum pode tirar. Homem algum pode tirar. E é aquilo que aquela propaganda antiga ensinou para a gente, que a gente reviu isso aí há 3 semanas. Tem coisas, gente, que o dinheiro não compra. Para outras coisas, você sabe para que existe, o que existe. E ainda toma cuidado quando você for usar esse negócio aí, porque esse negócio também pode ser maldito. Mas tem coisa que o dinheiro não compra. É verdade ou não é, Carlos? É óbvio que é verdade. O Senhor viveu isso, experimentou isso. Quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que descobriram que o dinheiro não era a solução? Não era. Eram uns amigos ao lado. Era o abraço. Era a mensagem de WhatsApp. Era aquele telefonema, gente, acredite, aquele negócio que você tem na mão que chama isso aí, smartphone, isso liga, tá? Porque tem gente que desaprendeu. Liga para alguém, diga para esse alguém que você ama. Ligue. Esse negócio vale ouro hoje, o Diego e Lídia. Vale ouro quando você liga para alguém, dá parabéns para alguém falando. Ligue, expresse o seu amor. Abrace, perdoe, beije, saia, passeie. Viva a sua vida diante dos olhos de Deus, agradando o coração de Deus, mas usufruindo daquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que a gente viva intensamente para Deus, com Deus, sabendo que Ele é fiel para guardar tanto a nossa saída quanto a nossa chegada, e que em nome de Jesus, todas as nossas saídas e todas as nossas chegadas em 2025 sejam marcadas antes de tudo pela pegada de Deus com a gente. Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você for, as pessoas possam perceber que ali tem 4 pegadas, a de Deus e as suas. Quem é da antiga captou o que eu quis dizer aqui, né? Lembra lá? Que tem gente que acha que está na Bíblia, pegadas na areia. Lembra? Quem lembra das pegadas na areia lá? Gente, quem lembra? Tem todo... Ok, pronto, mostra a sua idade aí, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por essa manhã linda, linda na tua presença. E por aquilo que o Senhor trouxe para os nossos corações. O que o Senhor tem para nós, a gente já sabe. São planos bons. É alegria, paz. O Senhor tem algo extraordinário para cada um de nós. Agora, o que desejamos é dizer para o Senhor o que nós temos para o Senhor. E que em nome de Jesus, cada coração aqui diante do que ouviu, possa reagir respondendo ao Senhor o que propõe para 2025. E que haja em nós compromisso, fé, coragem de encarar a vida como a vida é, sem murmuração, sem reclamação, sem mimimi, de mãos dadas com o Senhor. De mãos dadas com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é o nosso pastor. Nós não sentiremos falta de mais nada, porque o Senhor é o nosso pastor. E que o Senhor seja verdadeiramente o pastor de cada um aqui em 2025. Que nossas casas, nossos ambientes de trabalho, acadêmicos, todos os lugares por onde passarmos, todas as vidas que esbarrarem em nós ou que nós esbarrarmos,
possam de alguma forma perceber a presença do Senhor em nós. E que a glória seja dada somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.